Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo à nossa mais uma live, né, semanal, a nossa segunda da semana. Eu creio que você está com bastante expectativa, né, daquilo que nós vamos tratar nessa noite. Tivemos na terça-feira com o apóstolo Guto Emery, foi uma live maravilhosa. E hoje nós vamos estar com o pastor Perilo Borba, né, de Campina Grande também, que vai estar hoje ministrando conosco, vai ter esse momento de podermos compartilhar essa live. E temos o tema hoje, né? O tema hoje é Ministério de Socorros. Eu não sei o que você pensa sobre o Ministério de Socorros, eu não sei como você vê o Ministério de Socorros. Talvez você esteja naquela categoria de pessoas que só acompanham o Ministério dos dons ministeriais, né? E hoje você vai conhecer um outro ministério. Talvez ele atua dentro da sua igreja, mas ele vai se apresentar hoje de uma forma que talvez você não tenha percebido. Nós vamos estar aí com o pastor Perilo, né? Quero te convidar a você poder estar compartilhando, né, essa live aí com outras pessoas, né? Vai entrando aí, compartilha com outras pessoas. Eu acredito que vai ser um tema bastante edificante para a tua vida, para a tua família, né, para a tua igreja. Se você está inserido em uma igreja local, com certeza vai te abençoar poderosamente. Amém? A palavra diz lá em Efésios, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, né, que ele concedeu dons à igreja, né, e ele diz que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Normalmente as pessoas olham para essa passagem e acham que os ministérios, né, se resumem ou servir dentro do corpo de Cristo está inserido nesses 5 dons. E hoje você vai perceber que na igreja local, os dons ministeriais, o Ministério de Socorros, ele estará aí para atuar justamente para dar suporte e apoio para esse grande ministério, que é o grande ministério, né, o Ministério de Socorros, para esses 5 dons, o Ministério do Quintuplo, né, que vai atuar. Deixa eu ver aqui se o pastor Perilo já está conosco. Sim, ele já está. Deixa eu me convidar ele aqui. Pastor Perilo Borba. Isso. Acho que ele vai entrar aqui. Aleluia. Então você que está entrando aí, seja muito bem-vindo à nossa live, né? Hoje o tema é Ministério de Socorros. Eita, glória. Olha aí que bênção. Pastor Perilo aí já se posicionando. Quase, aí. pastorzão. Vamos ajustar aqui também. Então, pessoal, eu queria apresentar a vocês que estão nessa live, né? Pastor Perilo. Na verdade, eu não vou lhe apresentar. Como o tema hoje é Ministério de Socorros, eu queria que o pastor, né, pudesse se apresentar. Eu acredito que não está limitado somente a uma atuação no ministério, mas eu queria que você pudesse se apresentar. Deixa eu só ajustar aqui mais uma coisa que eu esqueci. O fonezinho. As minhas auxílios aqui chegaram. Agora. Então, eu queria que você se apresentasse, né, pudesse falar nas áreas ministeriais que você hoje atua, né, principalmente sobre esse tema, né, que a gente hoje vai falar, que é o Ministério de Socorros. Amém? Seja bem-vindo, pastor Perilo. Amém. Obrigado, pastorzão. Uma honra ter esse tempo aqui com o senhor. Saudade aí de vocês. A gente teve um tempo maravilhoso, né, no passado. Muito bom mesmo. E mando um abraço aí para as meninas, para toda a família e para toda a igreja de Ponta Porã. E obrigado pelo convite. Vai ser um tempo maravilhoso. Eu gostei de como o Isa colocou meu nome aí. Ficou bonito. Périclo. Périclo. Ah, é verdade. Vamos corrigir aqui. O nome de Perilo está errado. Por favor, corrijam aí. Brincadeira. Mas, pastorzão, bom demais. E esse tema... Elas já correram aqui. Apaga aí. Já apaguei. Ai, Jesus, acontece. Foi erro ortográfico. É o corretor. Foi o corretor. Elas disseram que foi o corretor. Mas continue, se apresente. Bom demais. Então, eu sou casado com Stephanie, a gente vai fazer 10 anos de casados, né? Temos 2 filhos, o Estevão, que vai fazer 2 anos, e o Luca, está fazendo 5 meses. Ah, que delícia. E eu congrego, né, na Igreja Verbo da Vida desde os meus 6 anos de idade, quando os meus Verbo da Vida aqui em Campina Grande, eu tinha 6 anos, né, cresci, graças a Deus.
cresci, graças a Deus, ouvindo a Tá palavra da parando. fé. Deixa eu ver agora. Tá, Tá voltou aí? cortando um pouco. Oi, melhorou? Pronto, tá cortando. Vê agora, fala agora. Então, quando os meus pais chegaram Isso, no agora tá Verbo bom. da Vida, ok, eu tinha 6 anos de idade e eu tive o privilégio de crescer, né, ouvindo essa palavra da fé, servindo ao Senhor, né, na igreja local, desde o departamento infantil, adolescentes, jovens, né, e a gente foi servindo e nesse serviço, né, descobri dons, talentos que eu nem sabia que tinha. Esse serviço Oxi, o senhor eu toquei inverteu a aqui. câmera. Eu inverti a câmera. Aí, Isso, agora. e aí, e aí a gente vai descobrindo dons, talentos. Foi o serviço na igreja que me fez também escolher bem minha profissão, né? Sim. E foi o serviço na igreja que me levou a conhecer aquela que hoje é minha esposa, né? Então só tem bênção em servir ao Senhor, servir na obra do Senhor. E a gente continuou servindo desde 2012, né? Foi quando o pastor João Roberto nos licenciou, nos levantou para ministério, para ser pastores auxiliares, né? Desde 2014 eu também tenho a honra de servir de perto o apóstolo Guto no conselho diretivo, na diretoria do ministério, e tenho servido no ministério desde 2008. Eu entrei como estagiário, né? E fui desenvolvendo minha profissão lá também, sou jornalista no departamento de Hum, comunicação e coordeno esse departamento desde 2010. hum. Resumindo, é isso aí. Então, Ferido, eu te acompanho, né, desde os meus primeiros momentos, quando eu comecei a ir para o ministério, né, principalmente nas reuniões pastorais, desde 2007. Né, desde aquela época a gente já via, né, a atuação, não somente de você, como do seu irmão, aliás, da família toda. Né, pai, mãe, filho, todos bem envolvidos. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, né, para mim e para minha família, e quando a gente via toda a grandiosidade do ministério, né? Que às vezes quem chega na igreja, né, que vê tudo arrumadinho, os eventos, está tudo preparadinho, chega lá tudo pronto. Às vezes a pessoa só dá o devido reconhecimento às pessoas que se apresentam lá na frente, que estão pregando. Não que elas não tenham importância, claro que elas têm importância, mas às vezes eles não se apercebem das pessoas que trabalham nos bastidores, né, Isso. onde a palavra de Deus ela mostra, né, eu li anteriormente, Efésios capítulo 4, quando fala do ministério quintuplo, e lá em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre o ministério de socorros, né, que esse Isso. ministério está aí justamente para socorrer, né, esse ministério que trabalha na frente, né, que às vezes, na maioria das vezes, é quem vai mais estar, né, nos holofotes. São os pastores, os ministros, são as pessoas que estão lá na frente, conduzindo os eventos, os cultos e tudo mais. E sempre na conferência, quando eu ia, né, numa igreja grande, né, como é lá aí em Campina Grande, a gente via toda aquela grandiosidade e nos bastidores a gente via uma multidão de pessoas trabalhando. Né? Então, a gente vê desde o começo, né, você, sua família, todo mundo trabalhando de uma forma tão assim, sem cara feia. Uma hora tá pegando em coisa pesada, daqui a pouco tá por trás das câmeras, tá servindo na água, tá fazendo N situações. E às Amém. vezes o evento todinho, 2, 3, 4 dias, e vocês não se apresentavam em nada lá na frente, a não ser nos bastidores. Né? Sempre prontos, disponíveis. Eu queria Amém. que você pudesse falar como é que despertou, né, esse desejo, né, do Ministério de Socorros na sua vida, na tua... Hoje Amém. você é pastor, né, é um dos pastores auxiliares aí em Campina Grande, né, na igreja sede. E como tudo isso foi importante para a tua vida, né? Qual foi a importância desse ministério? O que você considera, né, dessa importância? Amém, pastorzão. Muito bom. O senhor falou dos bastidores, eu sempre me lembro do primeiro milagre de Jesus. Né? Lá em João capítulo 2, diz que acabou o vinho, e aí Maria vai lá, convence Jesus, né? E convence os servos, né? Os serventes lá a fazerem tudo o que ele mandar.
E aí Jesus pede para eles encherem a talha de água, eles enchem, Jesus manda eles levarem. E aí o mestre-sala estava esperando o vinho, mas aí eles vão, levam água. Acredito que eles foram um pouco temerosos. Mas enquanto eles foram, enquanto eles obedeciam, aconteceu um grande milagre. E aí a gente vê o mestre-sala chama o noivo e diz, olha, todo mundo serve primeiro, o melhor vinho você deixou para o final. E eu acredito que aquilo, para aqueles homens, foi uma experiência maravilhosa, porque eles sabiam que eles não tinham feito nada extraordinário, eles só obedeceram, serviram, né, pegaram em peso, levaram até lá, correndo um risco até de passar vergonha, de perder o emprego. Né? Mas quando eles ouviram vinho, né, não foi a gente, né, eles sabiam disso. Agora, para todo mundo que estava lá na festa, né, foi o que o mestre-sala falou. O noivo deixou um vinho melhor para o final. Né? Para quem estava lá na festa e para quem bebeu aquele vinho, não tinha tido milagre nenhum. Verdade. Né? Mas quem estava nos bastidores experimentou um grande milagre. Né? Então, tem coisas que você só experimenta se você estiver nos bastidores. É muito bom você estar desfrutando da festa, mas tem milagres que só acontecem nos bastidores. Né? E por isso é tão importante a gente servir e estar no Ministério de Socorros, né? Porque o nosso pastor ele nunca vai conseguir fazer sozinho, ele não tem todas as habilidades, ele só tem duas mãos. Né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas respondendo mais diretamente a pergunta que o senhor me fez, para mim, como o senhor falou bem, né, eu tive excelentes referenciais dentro de casa. Né? Meus pais e depois o meu irmão, eles sempre foram muito envolvidos na obra. Então a gente cresceu vendo os nossos pais envolvidos na igreja, servindo na igreja. Eu vi meu pai no Ministério de Música, minha mãe no diaconato por anos. Né, servindo em encontro de casais, e fazendo o que fosse preciso fazer, né, limpando igreja, enfim, intercessões, vigílias, doando coisas, dando carona a pessoas, né, auxiliando o pastor naquilo que ele precisava. Meu pai, como engenheiro, sempre servindo com a sua profissão, voluntariamente, gratuitamente à igreja. Né? Então a gente cresceu vendo isso e se inspirando por isso e vendo os resultados na vida deles. Né? Porque a gente via que quanto mais envolvidos eles estavam na igreja, melhores eles ficavam. Melhor era o casamento deles, melhor era meu pai, como marido, como homem, minha mãe, como esposa, como mulher. Né? Então a gente não tinha como ir por outro caminho e eles sempre, né, fizeram questão de demonstrar em casa que era uma bênção servir na igreja, que não era um peso, né? Sempre mostraram o lado, né, esse lado para a gente, da bênção que é servir, de como, né, a gente precisa ter esse coração de servir. Deus nos deu dons, talentos, recursos, e a gente precisa colocar isso na obra do Senhor. Então, eu lembro que meu pai passou por uma fase de falência num negócio que ele tinha. Sim. Né? E mesmo assim, cortou muita coisa lá em casa, mas ele fazia questão de mostrar pra gente que ele estava dando o dízimo, né? E às vezes a gente queria uma coisa, ele dizia não posso, mas chegava na igreja e ele ofertava. No início a gente ficava até meio, como é isso? Né? Mas depois o resultado da plantação, as colheitas chegando, né? A reviravolta que ele teve nessa área financeira na vida dele, então não tinha como ser diferente. Meu irmão é 4 anos mais velho do que eu, parece ser mais, mas é só 4. Ia ver que ele não tá vendo, senão eu ia receber disciplina. É verdade. Se cuide. Eu cresci vendo ele como esse referencial também. Né? O pessoal até brincou comigo, como é que agora você vai ser pastoreado pelo seu irmão, como é que você se sente? Eu disse, rapaz, ele pastoreou o nosso quarto por 21 anos, então me acostumei bem. Ele era o pastor do quarto, eu já sei como funciona. Mas meu irmão sempre foi um referencial para mim também nessa área, pastor, e ele estava na igreja de domingo a domingo. Eu lembro que com 16 anos ele começou o Rema, era Rema segunda, quarta e sexta, culto terça, culto quinta, culto dos jovens no sábado, culto no domingo. E ele sempre no louvor, chegava 2 horas antes, ia para ensaio no sábado à tarde.
Então, a vida dele era igreja, e eu vi as coisas dele acontecendo na vida dele, porque isso nunca impactou ele de ser bem sucedido nos estudos, por exemplo, de passar no vestibular, estar na faculdade, né? Então, eu via os resultados na vida dele e eu não tinha como ir por outro caminho, embora eu não tivesse as mesmas habilidades, porque eu tentei ser músico, mas descobri que não nasci para isso, e a gente precisa se encaixar no lugar certo. É verdade. Naquilo que a gente tem como habilidade para fazer. Então, eu não tinha como ir por outro caminho, né? Tinha que ser por esse. E eu lembro também uma coisa marcante para mim sobre isso, sobre o meu irmão também. Ele foi em 2009 para Bauru, ser diretor do Rema lá, e era um dos pastores também lá. E eu lembro que eu fui ensinar lá no ano seguinte, né? E estava lá, e aí ele falou, olha, tu vai para o culto com tal pessoa, porque eu vou ter que chegar lá 2 horas antes. Aí eu perguntei, tu tem algum aconselhamento? Ele disse, não, é que hoje eu vou tocar violão. Aí eu disse, rapaz, né, eu cometi esse erro, né, de perguntar para ele, disse, rapaz, tu já tem tanta coisa para fazer, tu é diretor do Remo, tem atividades aqui na igreja, tanta coisa que tu tem que fazer, tu voltou a estar no Ministério de Música, tocando violão. E ele disse, a gente não pode deixar de servir nunca. Ele disse, rapaz, tanta coisa, tu vai chegar, tem que chegar 2 horas mais cedo, tu já faz tanta coisa. E eu lembro dessa resposta dele, né? Ele disse, a gente não pode deixar de servir nunca, porque senão a gente não vai se manter humilde. E aquilo marcou a minha vida, né? E essa é uma grande verdade, né? A gente precisa estar sempre no lugar de humildade, e esse lugar é no lugar de serviço. De ter aquela atitude que Jesus ensinou. Não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Amém. Então, Perilha, e você falando aí sobre as pessoas servirem com seus talentos, né? Seu pai, hoje pastor também, né? Pastor quer dizer, hoje é pai e irmão pastoreado pelo... O pai pastoreado pelo filho. E tio também. E tio também. Né? Tá lá a família toda, os pastores, né, servindo. E interessante você falando sobre o Ministério de Socorros, as pessoas que têm o seu talento, que elas têm servido, né? Eu lembro que quando a gente estava indo para Campina Grande, né, na própria construção da igreja daí de Campina Grande, a gente via sempre, né, o pastor Tarcísio, Tadeu é meu pai, Tarcísio é o tio. Isso. E todos os dois são engenheiros, né? Isso, os dois. Eu lembro que os dois, né, de uma forma ou de outra, estavam inseridos, né, nesse contexto de construção. E como você falou, né, os talentos, eles servindo para o corpo de Cristo, né, muitas vezes não, na maioria das vezes, sem qualquer ajuda financeira, mas colocando seu talento à disposição do ministério da igreja e fazendo com que o ministério, né, quintuple possa ser servido, né, por esses dons. Né? Giovana lá de Garanhuns disse aí que quando ela ia participar dos eventos de casais, né, seu pai, né, e sua mãe na bandinha lá e tava lá. Você, né, e o pastor Tiago também, todos os dois lá servindo em tudo, né? Como a influência dos seus pais foram importantes para vocês, né? Isso. A gente vê hoje interessante, você falou uma coisa interessante, é que você aprendeu a ser pastoreado pelo seu irmão por 21 anos, onde ele dominava no quarto. Né? Eu até falava com o apóstolo Guto a semana passada que o ministério ele tem essa oportunidade, né, da gente poder servir em vários departamentos da igreja e poder atuar em funções específicas, e às vezes a gente está em uma posição de autoridade em um departamento, e em outro nós estamos servindo, né? E aí se inverte, e isso dá para a gente essa flexibilidade de poder saber lidar, né? Uma hora nós estamos como liderança, outra hora nós estamos, né, servindo. Né? Como você se sente, né, servindo hoje para o seu irmão como pastor da igreja, pastor presidente da igreja local? Amém. O mesmo sentimento, a mesma atitude, né, que eu tinha para o pastor João Roberto, de servir, de ter ele em evidência, eu tenho para o meu irmão, e tenho ainda mais pelo fato dele ser meu irmão, né? Sempre teve o meu respeito, minha admiração, né? Sempre foi um referencial para mim, então é fácil,
né, se submeter a ele, e pela amizade que a gente tem, o relacionamento fica mais fácil ainda, né, por a gente se entender. Então, para mim, hoje é mais fácil porque tem coisas que eu entendo pelo olhar dele, né? Então, eu já sei, isso aqui tem que mudar, isso aqui está errado, né? Como também é mais fácil para ele me corrigir, por exemplo, né? Então, eu tô crescendo e sendo treinado ainda mais, né? Então está sendo uma grande bênção. E é esse coração de servir mesmo, de colocar o outro em evidência, né? Que a gente precisa ter sempre, né? E isso é o que vai fazer a gente ser bem sucedido em tudo, né? Desenvolver esse coração de servo mesmo, né? E uma história que me marca muito com relação ao Ministério de Socorros é a que está lá em 1 Samuel 30. Sim. Quando a cidade de Ziclac ela foi saqueada pelos amalequitas. Então, Davi chegou lá, os homens chorando, porque eles tinham levado tudo que eles tinham, e ainda as mulheres e os filhos. Então, aqueles homens estavam lá desesperados, sem nada, sem ninguém. Davi chegou, se compadeceu deles, chorou com eles, e aí Davi ora a Deus, e Deus disse, vai, porque eu vou te dar vitória. Então, Davi foi com 600 homens. E no meio do caminho diz que eles chegaram num ribeiro, chamado Ribeiro de Besor, e 200, né, disseram assim, olha, rei, a gente não aguenta mais, a gente não tem força, vigor para ir mais, a gente parou aqui. Davi disse, não tem problema, vocês vão ficar aqui, mas vocês têm uma função aqui. Vocês vão cuidar das bagagens, porque aí a gente precisa ir mais leve para a batalha. E aqueles homens, 200 homens, ficaram lá cuidando da bagagem, e Davi foi com 400, pegaram um cara desprevenido lá do exército inimigo, fizeram de refém, enfim, tiveram vitória, conquistaram tudo de novo. Trouxeram de volta os bens, os filhos e as mulheres. E quando eles retornam e chegam e se encontram novamente com aqueles 200 no ribeiro, é interessante, porque alguns daqueles 400, né, tiveram uma atitude que, infelizmente, se a gente não tiver cuidado, quando a gente está na linha de frente, ou quando a gente está em evidência, em liderança, ou no púlpito, a gente pode ter se a gente não tiver cuidado. Né? E eles olharam para Davi e disseram, Davi, faz o seguinte, devolve para esses 200 aí, que não tiveram a mesma força, o mesmo vigor da gente, né, de ir até a batalha, de ir até o final, devolve para eles as mulheres, os filhos, né, mas os bens divide só entre a gente. Em outras palavras, eles estavam dizendo para Davi, a gente merece mais do que eles. Né? E aí, Davi deu uma resposta fantástica, que eu acho que né, eu tenho certeza que é a mesma resposta de Deus. Né? Davi diz, quem vos daria ouvidos nisso? E aí ele disse, tal a recompensa dos 400 que foram, tal será a recompensa dos 200 que ficaram. E isso é maravilhoso, porque com Deus é assim. Deus não nos recompensa por aquilo que a gente faz ou pela função que a gente ocupa. Deus nos recompensa pela nossa fidelidade naquilo que a gente faz. Ou pelo como a gente faz o que a gente faz. Não importa quantas pessoas conheçam o nosso nome, não importa quantas pessoas vejam a gente fazendo aquilo, mas é como a gente faz aquilo. Porque o chamado de Deus e a graça de Deus, ela é proporcional ao dom. Isso está lá em Efésios 4:7. Então, não adianta você querer fazer uma coisa que você não foi chamado para fazer, porque você não vai ter graça para fazer. Né? Então, aqueles 200 não adiantava eles irem, eles só iriam atrapalhar. Então, não adianta você, eu quero ser um pregador, se você não é chamado para isso. Você não vai ter graça. Talvez você é chamado para cuidar da bagagem mesmo. Você não vai estar na linha de frente, você não vai aparecer, você não vai ter sua foto num cartaz, mas se você for fiel ali, cuidando da bagagem, para que quem vai para frente possa ir mais leve, né, você vai ter o mesmo galardão. É isso que a Bíblia ensina. Deus, ele recompensa fidelidade. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Sempre. Amém. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Qual é a maior recompensa de fazer o que fomos chamados para fazer? Acho que, primeiro, a consciência tranquila. Né? De você ter uma boa consciência. Eu estou naquilo que Deus me chamou para estar.
mas também o impacto na vida de outras pessoas. Né? Você vê que pessoas foram alcançadas por aquilo que você fez, mesmo que essas pessoas nunca te viram, nunca vão reconhecer que você participou daquilo, mas você entender, essas pessoas foram alcançadas e eu contribuí para isso. Eu tive uma parte nisso aí. E isso é gratificante, né? Aquilo que Isaías profetizou acerca de Jesus. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, de uma certa forma, esse princípio funciona para a gente também, né? De ver o fruto, né, do nosso trabalho. E essa satisfação, acho que, para mim, é o que vale. Né? Sem falar quando a gente chegar lá no tribunal de Cristo e ouvir dele mesmo. Né? Servo bom e fiel. Fiel. É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pastor Guilherme, lá do Uruguai. Ele disse que está carente. Está carente de atenção. Então, um abraço. Forte abraço para o Guilherme. Guilherme está sempre por aqui. Ele mandou aquele doce de leite para mim, viu, pastor? Deu certo. Foi meu? Rapaz, aquele doce é ungido. Eu trouxe o fone dele e disse só devolvo com o doce de leite que tinha lá na casa do pastor Lodoni. Aí sim, aí tá certo. Perilo, deixa eu te perguntar outra coisa. É importante se envolver em todos os departamentos que fomos direcionados ou envolvidos? É importante se envolver. Agora, esse envolvimento precisa ser responsável. Né? Sim. Às vezes a gente quer agarrar tudo com as mãos, né, como o pessoal fala, né, e você acaba não fazendo nada bem feito. Né? Então, é importante você estar envolvido em algo, mas ser fiel e ser responsável naquilo que está na sua mão. Né? Eu sei que oportunidades vêm e a gente precisa agarrar oportunidades e estar disponível para servir mesmo, né? Mas você não pode querer fazer algo, né, que você não vai dar conta, né? Porque você vai estar sendo negligente, você vai deixar, né, as pessoas na mão. Então Deus, ele pode usar outras pessoas. O pastor Bud sempre dizia, você não é o único patinho na lagoa. Verdade. Verdade. Perilo, na parte de comunicação, né, de mídia, do ministério, né, hoje, você como jornalista, né, jornalismo? Isso. Né, você começou a trabalhar na parte de ponta ou como foi o início? Como foi o seu início na parte de comunicação? Hoje você coordena, né, toda essa parte de comunicação do ministério no Brasil inteiro, né, isso? E na igreja local também, não é isso? Isso. Fala aí como foi esse processo, né, esse momento, né? A gente hoje na igreja aqui, a gente tem uma equipe de mídia assim que nasceu mesmo na igreja, né? Nós não temos profissionais na área, mas dentro da espontaneidade, da liberdade com que eles têm assim servido, eles têm aprendido a mexer, a tirar foto, a mexer nas mídias, né, de Instagram, de Face, né? Todos eles, nenhum deles vieram com formação. E muitos deles assim já estão manjando em muita coisa. A gente ainda não atua ainda eles servindo na parte de vídeo. A gente não faz ainda edições, a gente ainda não tem um norte ainda nessa parte. Mas com essa crise agora que a gente precisou entrar, né, com a parte dos cultos online, a gente já teve uma evolução significativa. Né? O que você assim vivenciou, né, nessas etapas? Muito bom. Foi graças ao Ministério de Socorros, ao serviço na igreja, né, que eu pude me encontrar, né, nessa área e me encontrar nessa profissão. Porque eu, como a gente já falou, né, meu pai é engenheiro, meu tio é engenheiro, meu irmão estava fazendo engenharia, meu avô, que eu tenho o mesmo nome dele, né, meu nome é Perilo Neto, meu avô é um engenheiro aqui muito renomado na cidade. Né, então eu não queria ser a ovelha negra da família, eu fui pela engenharia também. Eu cursei 1 ano, 2 períodos de engenharia civil. Sim. Né, e eu voltava de algumas aulas, principalmente as de cálculo, né, com aquela dor de cabeça. Meu Deus do céu, não nasci para isso não. Acho que eu tô na família errada. E os professores, a maioria, todos conheciam o meu avô quando viam o meu nome. Até tentavam me ajudar de algum tempo. O professor que me deu ponto para eu pagar a cadeira só por causa do meu avô, assim, né? Facilitou.
Mas meu Deus, eu estou no lugar errado. E graças a Deus, pastor, nesse mesmo ano, nesse interim, né, na igreja local, no departamento de jovens, surgiu um projeto de fazer um informativo mensal dentro do departamento de jovens, né, com alguns temas de jovens, entrevistas com jovens, falando da programação da igreja também, para que os jovens levassem para a escola, para a faculdade, né, e fizesse evangelismo e trouxesse outros jovens para a igreja. Alguns empresários se prontificaram para colocar a propaganda lá do comércio deles e iria financiar isso. E aí foi formada uma equipe, um irmão chegou para mim e disse, cara, eu sei que tu gosta muito de escrever. E eu realmente gostava. E aí ele disse, vamos ajudar a gente. Eu disse, vou. Né? Mais uma oportunidade de servir, entrei. E aí, esse zelo de sempre buscar o melhor, comecei a estudar sobre isso, sobre redação, sobre entrevista, reportagem, e tendo ideias. Né? E eu fui me encontrando e gostando disso. Eu disse, rapaz, eu acho que minha área é essa. Né? E aí foi quando eu conversei com os meus pais, com o meu avô. Foi um pouco difícil no início convencê-los. Eu disse, olha, eu quero fazer jornalismo. Jornalismo que tem a ver com engenharia, né? E eu também, nesse inteirinho, estava fazendo rema, começando o rema no primeiro ano, e foi justamente na matéria como ser guiado pelo Espírito. Então aquilo mexeu demais comigo e eu sabia, é jornalismo que eu preciso fazer. Aquela inclinação, aquele testemunho interior, jornalismo que eu preciso fazer. Então, abri mão do curso de engenharia civil, fui estudar, prestei um novo vestibular. E na minha cabeça, eu sempre gostei muito de futebol, eu pensava, né, eu vou ser um jornalista esportivo. Me via na ESPN, Sport TV. Mas foi nos primeiros anos de curso que essa revista, esse informativo lá da igreja, dos jovens, estava bombando. Foi quase 3 anos, todo mês. O povo da igreja gostava demais. Então foi quando surgiu no ministério a Associação Alumni. E aí eles queriam fazer a revista Conexões, como tem também na Alumni dos Estados Unidos. E não tinha no ministério uma equipe que pudesse fazer, né? Porque tinha o site, tinha o programa na TV Gênesis, né? Conexão Rema, não tinha ninguém que pudesse fazer, produzir aquela revista. Foi quando convidaram essa equipe lá do departamento de jovens da igreja para ajudar. E aí o líder, ele falou para mim, ele disse, cara, eu não vou dar conta, minha faculdade, meu trabalho, coisa demais, eu só dou conta dessa aqui da igreja. Tu pode liderar essa revista lá voluntariamente para o ministério? Eu disse, posso. E aí a gente começou e fez em 2007 a primeira revista Conexões, né? E foi sobre o irmão Reiga, a primeira turma do Remo, onde eles estavam agora. Foi uma revista bem legal. E eu lembro que essa revista saiu na época de uma conferência que a gente tinha, o senhor vai lembrar, o Mais de Deus. E esse evento nesse ano foi em Recife. Sim, eu lembro com que eu desci, André Valadão. André Valadão, isso. E eu desci no hotel para ir para o café da manhã e o apóstolo Guto, ele estava lá, ele era também um dos pregadores do evento, e ele estava folheando a revista. E quando eu passei por ele, ele disse, peraí, vem cá. Cara, queria agradecer pessoalmente, né, o trabalho de vocês, voluntário, ficou mais do que a gente esperava, trabalho maravilhoso. E ele agradeceu ali, eu constrangido, né? E aí ele perguntou, né, você está estudando isso? Eu disse, estou. Eu falei da faculdade, como estava, né, e que eu ia até precisar estagiar, mas não pedi nada, né. E falei aquilo, ele disse, cara, continua, vamos continuar servindo aqui na revista, vou precisar da sua ajuda também, né, se você puder, voluntariamente no site. E, cara, continua nessa pegada, tu tem talento para isso, né? E quem sabe um dia, ele brincou, né? Ele disse, quem sabe um dia tu não coordena essa área aqui no ministério, já pensou, tal, aí brincou, bateu no meu ombro. Para ele foi uma piada, para mim foi uma profecia. Verdade. E aí a coisa foi acontecendo, comecei voluntário, depois estagiário, consegui juntar com a faculdade, aí me formei, e aí o ministério me convidou para fazer parte do quadro de funcionários. E a gente conseguiu um projeto, né, para unificar toda essa área, né? O site, a revista, o programa da TV, fotografia que tinha, eram equipes diferentes. Eu fiz um projeto que eu iria unificar como um departamento de comunicação. Apresentei, né, a diretoria aprovou. E para minha surpresa,
né, quando aprovou, porque eu não fiz nem pensando, nem fazia ideia nisso, né, de estar à frente. Mas aí o Guto me chamou e ele disse, olha, você é a pessoa para estar à frente. Não, eu cheguei agora. Ele disse, não, Deus falou que é você. E aí, em 2010 isso, e a gente foi desenvolvendo essa área no ministério, aqui também na igreja local, e graças a Deus, Deus foi trazendo pessoas, a gente tem uma equipe maravilhosa, né, pessoas que são profissionais da área, né, jornalismo, publicidade, e a coisa foi crescendo, a gente foi servindo e tá aí, estamos fluindo até hoje. Hoje a sua me veio uma pergunta aqui. Perilo, hoje você é funcionário, né? Hoje você tem uma função dentro do ministério trabalhando, né? Profissionalmente, né? Mas como você desenvolve? Porque mesmo a gente trabalhando profissionalmente, né, como igreja, a gente tem um lado também voluntário, que ele nunca deixa de existir. Claro. Não é verdade? Como você administra isso? Né? Às vezes as pessoas, elas dizem, eu vivo tanto tempo dentro da igreja já trabalhando que eu não vou mais nem ir para o culto, eu nem vou mais para servir. Né? Eu já me deparei com pessoas que tiveram esse tipo de pensamento, né? Porque quando elas não trabalham na igreja, elas têm horas de trabalho, às vezes, bastante excessivo, né? E ainda atua dentro da igreja servindo voluntariamente. E às vezes, quando está dentro da igreja, parece que elas misturam as coisas ao voluntário, não sabe lidar. O que você diria para as pessoas que trabalham na igreja local e que têm a oportunidade de servir no Ministério de Socorros dentro da igreja? Muito bom. Eu sempre tive essa consciência de servir mesmo, né? Que eu não faço por dinheiro, né? Então, eu tenho que estar servindo por amor, pelo Senhor, né? Porque o serviço vai fazer bem para mim também, né? E o conselho maior que eu dou é ter essa consciência, esse coração voluntário, desprendido do que você pode ter em troca. Né? Tem um livro maravilhoso que é 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Sim. E o primeiro capítulo é bem chocante porque ela usa aquela frase do presidente, de um presidente que teve dos Estados Unidos, e ela parafraseou, né? Não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja. Então é essa consciência aí. O que eu posso fazer? E eu servi em vários departamentos, fiz coisas na igreja que eu nunca tinha feito na minha casa, por exemplo. Eu lembro de um dia, ainda adolescente, saindo, né, de short e uma camisa básica, e minha mãe disse, você vai para a igreja vestida assim? Eu disse, não, é porque hoje eu estou na escala da limpeza do banheiro. Ela quase não me deixa sair de casa. Eu disse, tu nunca limpou o banheiro aqui, você vai limpar o de casa agora. Então é isso. Disponível para servir no que for, né, a hora que for, claro, sem negligenciar outras áreas da sua vida, sua família, né, sem extremos, mas esse coração voluntário. Isso vai abrir porta para muita coisa na sua vida. Eu lembrei de uma história, pastor, do meu coração para falar. Tranquilo. Né? Eu estava vendo um dia uma entrevista na TV de um ex-jogador chamado Silas. Ele é até cristão. Sim, e aí ele estava contando nessa entrevista como foi a convocação dele para a Copa do Mundo de 86. E era interessante, porque eu acho que era mais ou menos assim, se eu estiver bem lembrado dos números, mas eram 30 jogadores convocados, e dos 30, depois de um tempo de treinos e amistosos, 7 seriam cortados e 23 iriam para a Copa. Né? E aí ele era um dos mais novos, e o tempo todo de amistosos e treinamento, o nome dele sempre estava na imprensa ventilando como estaria entre os 7 cortados. Né? Ele não iria para a Copa. Mas ele disse que se dedicou naqueles treinamentos, né, no que ele podia. E aí no último amistoso, dias antes ou na véspera da convocação, o Brasil estava já ganhando, o jogo já resolvido, estava chovendo muito. E aí o Zico, já no finalzinho do jogo, olhou para o banco e fez o sinal, né, pedindo para sair. E aí os jogadores no banco lá se protegendo da chuva. Tele Santana, o técnico, estava numa ponta assim, ele disse que Tele, quando viu o sinal do Zico, aí olhou para o banco assim. E os jogadores assim, que eram os favoritos para entrar no lugar do Zico, até pela posição, pelo status e tal,
fizeram assim para trás, né? No banco, para não ser visto lateralmente aqui. E ele lá no final, ele disse que teve esse impulso, né? De ir para frente e colocar o dedo assim, né? E ele colocou o dedo, não era nem a posição dele, ele era lateral, Zico, meio de campo. Mas ele colocou o dedo como quem diz, eu posso entrar. E o técnico disse, vai tu mesmo, né? E ele foi, trocou a roupa rápido, entrou no lugar de Zico, levou chuva, disse que mal tocou na bola, acabou o jogo, já estava resolvido. E aí chegou no vestiário, e aí o Tele Santana chamou ele à parte e disse assim, olha, você não iria para a Copa do Mundo, mas por causa da sua disposição, né, de servir, de ajudar o grupo, né, de fazer aquilo que ninguém queria fazer, seu nome vai estar na lista. E aí ele foi para a Copa do Mundo por causa disso. Aquela entrevista que me marcou muito. Eu disse, rapaz, como isso acontece na igreja? O senhor, como pastor, o senhor sabe. Claro. Né? Tem gente que não ajuda a gente a ajudar ele. É verdade, é verdade. A gente olha para aquela pessoa, a gente vê tanto talento, tanta capacidade, né? A unção de Deus sobre a vida dele, e a gente sabe, rapaz, essa pessoa precisa de uns ajustes, de um treinamento, mas ela tem um futuro grandioso em Deus. Mas é o tipo da pessoa que está sempre, né? Só quer fazer o que quer, só quer fazer o que gosta. Ah, pastor, essa hora não dá para mim, é cedo demais, é tarde demais. E aí você, cara, eu queria convocar esse cara para a Copa do Mundo, mas o cara não se ajuda, não se dispõe a servir. Né? E o nosso coração precisa ser esse, de conte comigo. Pode não ser minha posição, eu posso não gostar de fazer isso, mas se não tem ninguém, eu tô aqui. Comigo o senhor pode contar sempre. É esse tipo de gente que vai ser promovido, que vai receber oportunidades que o Senhor, né, por ter sido fiel no pouco, vai poder colocar no muito. Interessante, isso que você falou é forte, né? A sua disponibilidade, ela vai atuar. Eu lembro que lá em Caruaru, né, quando a gente chegou na igreja, né? E foi logo no início, quando o pastor Isaac assumiu a obra, naquele início, e quando ele foi formar a diretoria, tudo, aquelas pessoas, as pessoas menos prováveis, né, elas foram justamente as que foram estabelecidas para trabalhar na diretoria da igreja, né? Não eram as pessoas que tinham mais talento, não eram as pessoas que tinham as melhores condições financeiras, não eram as pessoas dentro da sociedade que estava atuando, eu era um vendedor, né, começando a atuar no gerenciamento interno da empresa. Eu tinha lá o pastor Gilmar, que hoje está lá em Sinop, né, que era um estoquista. Eu tinha outras, quer dizer, cada uma das pessoas que fazia Fernando está dizendo aí, ó, Caruaru, terra boa. É verdade, Caruaru, Fernando é de Caruaru, é verdade. É de uma cidade. Caruaru. Eu não vou brincar, não, agora não. Fernando, deixa pra lá, Fernando, deixa pra lá. A live aqui é. Mas Fernando é uma pessoa que, né, até tocando sobre ele mesmo, Perilo. Fernando foi uma pessoa toda que. Obra também. Para toda a obra. Diz né? Aqui, né? Fernando, ele serviu lá na casa do pastor Isaac, né? Morou um tempo também com o pastor Isaac, e ele fez assim o que a gente pode ver, né? Quando você falou agora que Deus vai promover as pessoas que estão disponíveis, né? Fernando, né? Guilherme que está aí, outras pessoas também que a gente conhece, elas estão hoje em posições de autoridade, né? Estão exercendo chamados grandiosos. Não foi porque eles chegaram na frente, porque eu quero ser. Não, pelo contrário. Muitos estavam somente nos bastidores, servindo. E uma coisa que eu quero assim valorizar, algumas pessoas que a gente tem aqui na igreja, sabe? Eu tenho pessoas aqui na igreja que tem esse coração, né? De Amém. se colocar para servir, né? Eu lembro de ter uma irmã que acho que ela tem entre 60 e 70 anos, eu não lembro se é 60 ou 70 anos. Ela é diaconisa da igreja e às vezes quando eu chego na igreja um pouco mais cedo, né? E eu vejo alguma coisa que está fora, uma sujeira, que eu vou pegar uma vassoura, alguma coisa. Rapaz, aquela irmã, ela chega, diz, pastor, deixe que eu limpo, deixe que eu passe a vassoura, deixe que eu limpo, né? Tem esse coração de servir, né? E isso pra gente, isso me traz a lembrança de Atos capítulo 6, quando começou uma discussão, né? Quando eles começaram a falar que as viúvas estavam deixando de ser servidas. E aí contentou aos discípulos
né, levantar um grupo, que aí a gente vai considerar que é justamente esse trabalho do Ministério de Socorros, que iria assistenciar os discípulos naquele momento, para que eles pudessem estar pregando a palavra. Né? Quando as pessoas que trabalham no Ministério de Socorros, elas entendem que o seu trabalho, ainda que possa não ser visto na frente, mas o seu trabalho vai dar base, suporte, para que o pastor não se preocupe com uma organização, né, que o ministro não se preocupe com uma recepção, com diaconato, com organização, com nada, mas que ele simplesmente se empenhe para estudar a palavra e estar sensível para transmitir isso. É quando a palavra diz lá em 1 Coríntios, eu acho que é no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo ele fala que a igreja é como um corpo, né, onde cada pessoa tem uma função, onde cada um, quando estão desempenhando sua função, eles estão assim em plena harmonia e faz com que o corpo seja um sucesso. Né? Então, quando todas as pessoas que trabalham no Ministério de Socorros, que é louvor, diaconato, departamento infantil, e todos esses departamentos, eu acredito que você, como eu também, a gente teve a oportunidade de servir, né, para até poder atuar hoje como pastor. Essas experiências no Ministério de Socorros foram importantes. Isso não é mesmo, verdade? Pastor. Tem uma história que um amigo meu, Davi, o nome dele, uma vez a gente foi chegando num condomínio, ele me chamou para almoçar na casa da sogra dele, a gente foi chegando, e nesse prédio geralmente tem alguns prédios maiores, né, 2 elevadores, né, um elevador social e um elevador de serviço. E eu lembro que a fila para o social estava grande, né, e o de serviço era mais escondido assim, e ele disse, cara, vamos pelo de serviço. E a gente foi, aquilo ali, a gente meditando, ele trouxe essa reflexão, né? Espiritualmente, tem muita gente que quer avançar pelo social. Sim. Né? Mas a gente precisa crescer pelo serviço. Né? Paulo diz em 1 Timóteo 3, né, sobre os diáconos, as qualificações para o ministério, ele diz, olha, eles vão ser experimentados, se eles forem aprovados no serviço, eles vão receber uma justa reputação, né, que vai justa preeminência. Preeminência. Né? Então, isso é importante, justa preeminência. Tem gente querendo a preeminência de maneira injusta. Né? Muitas vezes pelo social, ser reconhecido por uma amizade, um talento, um jeito, tá lá, né, sendo visto, querendo ser visto, mas a gente precisa crescer em Deus e crescer no ministério pelo elevador de serviço. É um elevador que muitas vezes está lá por trás, ninguém vai te ver, está lá nos bastidores, como a gente já falou aqui. Né? Um elevador que você não vai querer fazer uma selfie para postar, nem sempre ele vai estar cheiroso. É verdade. Né? Não tem muito status, mas é o caminho certo. Né? Não queira crescer no ministério ou desenvolver o teu chamado, né? Aquilo que Deus te chamou para fazer só pelo social. Né? Isso aí é consequência. Você precisa ir pelo serviço. É o serviço que vai fazer com que aquilo que Paulo fala sobre Timóteo, né? Ele teve o coração, o caráter dele provado. Ele me serviu como um filho ao Pai. Né? E ele teve o caráter dele provado. No serviço, meu irmão, o nosso caráter é provado. A gente descobre aquilo que a gente precisa melhorar, a gente tem a oportunidade de ter por perto um homem ou uma mulher de Deus que vai nos corrigir, que vai dizer, olha, isso aqui está errado, você chega atrasado, você precisa chegar na hora certa, você precisa ter compromisso, aquilo que você fala você tem que honrar, né? Você está tratando as pessoas assim, você precisa tratar as pessoas melhor, e você vai se tornando uma pessoa melhor, um caráter melhor, por causa daquele serviço, da tua fidelidade lá, e Deus vai te preparando, você vai alcançar essa justa preeminência para estar no lugar que Deus te chamou para estar. Verdade, eu lembro Já que eu falei de Timóteo, fica Pode a falar. dica aqui, ó. Isso. Muito bom. Não tem livro melhor sobre esse assunto do que esse aqui, Em Busca de Timóteo. Se você nunca leu, você precisa ler. Se já leu, precisa reler sempre, com uma boa frequência. É verdade. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, né, eu cheguei com todos os valores do mundo, né? Lá no mundo você tem honra quando você exerce funções, né? Tem cargo, essa coisa toda, né? E eu me lembro que naquela ocasião eu estava na maçonaria, né? E empolgado porque lá na maçonaria o ego, né?
é muito bem valorizado, né? A honra, aquela coisa toda. E eu lembro que na igreja a gente chega, de uma forma ou de outra, a influência que a gente tem lá, né? Cresci, estava 10 anos já na maçonaria, né? Então o reconhecimento, a valorização era exigida lá, né? Era natural, e os graus e cargos que você exercia tem essa honra. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu me deparei com uma realidade completamente diferente do que no mundo a gente estava inserido, né? Onde, se você quisesse ser alguma coisa, se você quisesse ter uma oportunidade, o caminho não era as estrelinhas, né, que você tinha lá fora, mas era como você iria galgar agora esse novo caminhar servindo. Isso. E eu lembro que isso foi muito importante para mim quando eu, meio empolgadão, né, pelo que eu tinha lá fora, fui falar com o pastor, eu posso fazer isso, isso, isso e isso. Aí o pastor disse, não, Londrina, que bom, rapaz, você pode fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, começa por aqui. Aí ele foi me colocando coisas bem simples, né, coisas básicas que precisariam para quê? Justamente para acontecer o que você acabou de falar, né, e forjando o meu caráter, né, me colocando nas extremidades que o próprio Jesus mostrou, né, nos últimos momentos com os discípulos. Jesus disse, quem é o mestre, né? Quem é aquele que vocês me consideram como mestre? Então vou mostrar para você o que o mestre tem que fazer, né? E ele se ajoelha, pega naquele momento e lava os pés, né? Faz o lava-pés dos discípulos e mostra, né? Alguém que quer ser grande, que sirva, né? Que se rebaixe no sentido de servir, de ajudar, amém, de apoiar. Quando as pessoas que mais querem crescer precisam estar nos holofotes, a palavra mostra, através do próprio exemplo de Jesus, que se você quer ser grande no ministério, você vai precisar ser servo, principalmente nos bastidores, nesse ministério de socorros que tem socorrido muito, mas muito mesmo, os pastores e líderes das igrejas, não é verdade? Isso mesmo. Tem muita gente que fala, e é uma verdade, né, que Jesus foi o maior líder que já existiu. Sim. Mas ele só foi o maior líder que já existiu porque ele também foi o maior servo que já existiu. É verdade. Então é por aí. Tem um chavão, né, que o pessoal sempre diz, se você não serve para servir, você não serve. É verdade. Se você não serve, você não serve. É verdade, é verdade. Perilo, só para o pessoal entender, hoje você atua na parte de mídia, né, de comunicação do ministério. Quantos voluntários você tem que presta serviço? Eu vi uma live de vocês do ministério falando, né, sobre as pessoas que servem, né, dentro do ministério e que também está ligado à igreja sede, né, que tá tudo, algumas coisas estão bem entrelaçadas. Hoje, quantas pessoas no Ministério de Socorros, nesse departamento, atuam aí na igreja? Bom demais. Em tempo integral, né, como eu, servindo, alguns como funcionário, carteira assinada, outros como ministros, né? Então, de tempo integral, a gente tem 21 pessoas comigo, né? São 20, sim, comigo 21. E na igreja sede, quando a gente vai no trabalho específico da igreja, dos cultos, né, nas equipes que a gente tem, audiovisual, gravação, fotografia, redação, mídias sociais, a gente tem 88 voluntários hoje. Eu pastoreio essa galera aí. 80 e poucas pessoas para fazer o que às vezes as pessoas acham, tá tão bonitinho, mas tem 80 pessoas que trabalham nos bastidores. Isso. É interessante, né? Às vezes, essa live aqui ela é simples. Como é que funciona as lives do ministério? Quantas pessoas ali no Ministério de Socorros atuam numa gravação daquela? A da quarta-feira? Sim, a da quarta-feira. São 8 na escala. 8 pessoas servindo. Em que a gente às vezes vê tudo bonitinho, vê 2 imagens, depois a gente vê as frases entrando embaixo, tem né, tudo aquilo ali. Como funciona isso ali? Como funciona? Tem a minha parte, que é antes, né, a parte de roteiro. Então eu me reúno com o apóstolo Guto e Garcia, a gente se reúne geralmente na segunda. Hoje a gente se reuniu já para de quarta, a gente se reuniu online mesmo já tarde. Então a gente faz o roteiro, a pauta, e aí eu escrevo todo o roteiro, as perguntas, né? Garcia já manda para o ministro que vai ser entrevistado, para ele também se preparar, e aí eu faço todo o roteiro, a escala da equipe,
e eu dirijo lá durante o dia, né? Vendo se o roteiro está sendo seguido, o que está faltando, em contato direto com o apóstolo Guto e Garcia e tal. E aí tem mais 3 pessoas, um em cada câmera, a gente tem utilizado 3 câmeras, tem uma pessoa no corte das câmeras, outra pessoa no som, né? Então aí já são 5, comigo 6, aí tem mais uma pessoa responsável pelos comentários e a parte de sorteio, e outra pessoa fotografando. Para tudo sair bonitinho. Perilo, a gente já está partindo para o final. Eu queria que você pudesse assim, dar um conselho, né, para as pessoas que servem, né? Quais são as etapas que eles podem trilhar, né, quando você tem um chamado? Porque às vezes as pessoas têm um chamado, por exemplo, um chamado pastoral, um chamado de frente, né, de púlpito. E às vezes as pessoas elas não querem passar por esse processo de servir no Ministério de Socorros, né? Que tipo de conselho você dá para as pessoas que estão chegando na igreja, para as pessoas que têm um chamado, né? Qual a importância do ministério na sua vida para a entrada no seu chamado? Eu acho que a primeira coisa é você ter a disposição de servir, não no que você quer, mas no que a igreja, o seu pastor precisa, né? Naquilo que tem lá como necessidade. Eu lembro o exemplo maior do apóstolo Guto. Deus falou com ele, serviu o pastor Bud. Ele chegou lá, né, o primeiro dia, quero servir. O pastor Bud disse, rapaz, preciso pagar uma conta no banco, preciso lavar a Kombi, dar banho nos meus cachorros. Né? E foi assim que começou. Né? Então não é o que você quer, é o que você tem ideia, mas é o que precisa primeiro. Né? Você ser a resposta para o seu pastor. Tem muita gente que é muito boa em ver problema. Tá faltando isso aqui, devia ter isso aqui na igreja. Se você está vendo problema, é porque Deus quer que você faça parte da solução. Então, não seja um crítico, seja um resolvedor de problema. Jesus ensinou isso, os discípulos viram a multidão com fome e disseram, Jesus, a hora, o pessoal já está com fome, é melhor o Senhor despedir eles. Jesus disse, não. Estão com fome, então deem vocês mesmos de comer a eles. Então, identificou um problema, se coloca disponível para resolver, em vez de só dizer, pastor, eu acho que se tivesse isso era melhor. Vai lá e oferta isso, vai lá e constrói aquilo, vai lá e diz, pastor, eu posso fazer essa função aqui, né? Seja um resolvedor de problemas, seja a resposta que o teu pastor precisa. Amém. Pastor Perilo, obrigado, né, mais uma vez por essa live, obrigado por você poder compartilhar da tua experiência, né, da tua vida, né, familiar, né, como foi importante acompanhar teus pais, né, servindo na igreja, e hoje toda a família continuar servindo, né, e hoje cada um dentro do seu chamado, atuando, né, em áreas específicas, né. Eu queria te agradecer por esse momento precioso que a gente teve aqui de poder acrescentar, né, tanto você esteve aqui pessoalmente o ano passado, como agora, mesmo distante, poder contribuir de alguma forma, né, para as pessoas que estão assistindo aí. Então, eu queria que você pudesse fazer suas considerações finais e a gente já está nos 2 minutos finais para encerrar. Tá bom. Agradecer mais uma vez o convite para essa live, parabenizar vocês, né, você, a Marivânia, as meninas, essa família linda aí, pelo trabalho que vocês têm feito, né, maravilhoso aí nessa cidade, nessa região. Eu creio que tem muito mais aí para avançar, para crescer, mais vidas para serem alcançadas, e podem contar com a gente aqui na base, que precisar, estamos à disposição para servir. E para quem acompanhou, obrigado, que você possa ter sido inspirado para ser um ministro de socorro com excelência, para ter um coração de servo, né, e seja fervoroso. Aquele que é o primeiro a chegar, o último a sair, porque o fervor vai transformar o teu serviço em adoração a Deus. Não faça só para homens, faça para Deus. Você vai ver, como diz lá em 1 Coríntios 15, nunca será em vão, porque Deus ele é um bom pagador. É isso aí, amém. Pastor. Amém, Boa noite. Pastor. Obrigado, Obrigadão. viu? Amém. Queria dar só um alô aqui ao pessoal que está nos acompanhando. Tanta gente boa. Pastor Diego, lá de Portugal, também está aí. Fernando Leal, Marluce, Jane Clécia, Diego, Agnes. Quem mais aqui está aqui? Lucas, Alexandra, Cícero, enfim, tanta gente boa aí da Igreja Lorena, Isabela, Marivânia, pastor Abraão também passou por aqui, que bênção. Tanta gente boa aí, espero que Deus tenha te acrescentado nessa live de hoje. O Ministério de Socorro está aí para sustentar a igreja, para dar suporte, para auxiliar,
para apoiar. E eu queria a oportunidade, mais uma vez, de agradecer a nossa equipe de mídia, né, da nossa igreja, todas as pessoas que trabalham de forma voluntária e que têm servido a nossa igreja aqui em Ponta Porã, tá bom? Um abraço, até a próxima live, terça-feira, às 21 horas e na sexta, às 20 horas. Amém? Forte abraço a todos vocês.